Tem cura e a gente vai continuar a nossa live sobre mitos e verdades na alimentação, parte 2. Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é uma oportunidade que eu estou criando para que você possa conversar diretamente comigo. Esse é o momento em que você pode fazer sua pergunta, trazer sua dor, as suas dúvidas, tanto sua, que foi diagnosticado com câncer, quanto de algum familiar seu que também tenha sido diagnosticado com essa doença. A minha intenção é que você tenha melhores informações para fazer as melhores escolhas e converse com o seu médico oncologista para direcionar o melhor caminho para esse momento delicado, para essa prova de resistência que eu chamo de câncer. Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem, eu vou repeti-la aqui novamente, é sobre a questão do leite. Existe muito mito em relação ao leite. As pessoas falam a todo momento, todo grupo de Facebook que eu tenho em contato, sempre surge essa questão. Então a verdade que não quer calar é: o leite é inflamatório ou não é inflamatório? Quero até que vocês coloquem aqui nos comentários para mim se vocês acreditam que ele é inflamatório ou se você acredita que ele não é inflamatório, porque é uma pergunta recorrente, é muito comum essa afirmação sobre o leite e eu acho que vale a pena ouvir você, saber a sua opinião sobre essa relação dessa inflamação ou dessa não inflamação. Então coloque aqui para mim que eu vou ficar muito feliz de saber a sua visão sobre o leite. E eu vou fixar, a Pri sempre me colaborando, minha querida esposa, fixar aqui o tema da live de hoje. Se você quiser fazer outra pergunta sobre o câncer, também é muito bem-vindo. A gente vai aproveitar esse espaço para tirar essas dúvidas, para tirar esses incômodos, essas dores que as pessoas têm em relação à alimentação. Hoje a alimentação, infelizmente, virou uma guerra. As pessoas, quando vão comer, elas brigam com elas mesmas em relação a isso posso, isso não posso, isso faz mal, isso faz bem. E eu acho que vale a pena essa informação exatamente para que você tenha liberdade de escolha. Hoje as pessoas muitas vezes não têm liberdade, porque a cada profissional que você tem contato, muitas vezes pessoas leigas, elas trazem informações sem embasamento científico, sem a melhor referência científica que existe no mundo hoje, que se chama saúde baseada em evidência. Qualquer pessoa hoje, qualquer profissional consegue publicar um artigo científico, só que poucos conseguem publicar um ensaio clínico randomizado, que é a melhor ferramenta hoje para cuidar de pessoas. É o que a gente chama de saúde baseada em evidência. Se você consome vacina ou já consumiu vacina e está protegido, é graças a essa ciência chamada ensaio clínico randomizado. Se você tomou algum remédio, esse remédio trouxe melhora para a sua saúde, foi graças ao ensaio clínico randomizado. Se você já fez alguma cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, os bons efeitos desse acompanhamento só foram conseguidos por conta do ensaio clínico randomizado. E a alimentação não fica fora disso. Às vezes a pessoa acha que a alimentação é outro universo, outro mundo. Não, ela faz parte ainda dessa ciência. E falando em ensaio clínico randomizado, que é a melhor publicação científica que existe hoje no mundo, ela demonstra que o leite não é inflamatório. Eu sei que muitos profissionais até mesmo divulgam isso na internet, mas essa inflamação que eles falam é do paciente que tem alergia. Aí realmente, uma pessoa que tem alergia à proteína do leite de vaca, ou alergia à proteína do leite de cabra ou de ovelha, essa alergia é inflamatória. Tanto é inflamatória que a boca da pessoa incha, que ela tem erupções na pele, que ela fecha a glote. Com certeza, para essa pessoa que faz parte de um pequeno grupo da população mundial, é inflamatório. Para mais de 90% da população, em algumas situações mais de 95% ou mais por cento, a gente não tem essa reação inflamatória
E o leite é um alimento nutritivo e extremamente benéfico para a saúde. Por sinal, com estudos demonstrando que ele tem um papel oposto, ele tem um papel anti-inflamatório e não pró-inflamatório. Então é falsa essa informação de que você que está diagnosticado com câncer tem que restringir esse alimento porque ele é inflamatório. Restringe apenas se ele causar essa alergia em você ou se de alguma forma você não se sente bem consumindo leite, isso não é um alimento agradável, ou você está com diarreia, né? Algumas situações que podem contraindicar o uso são essas preferências ou algumas situações pontuais que você está vivendo. Então, mais um mito aqui derrubando, né? Esse acho que é o papel do meu perfil, das redes sociais, que eu trago informações científicas, sempre embasado na melhor ciência que existe no mundo. São poucos profissionais que conseguem procurar ensaio clínico randomizado e eu sempre tenho esse apreço, essa preocupação com você de trazer aquilo que é melhor dentro da ciência para cuidar da sua saúde. E aí a gente vai continuar. Vamos ter mais outras perguntas aqui, mas fique à vontade para me perguntar, para questionar, porque é isso que torna a live cada vez mais rica. Sempre ao lado da minha amiga água e dando exemplo também, né? Acho que a melhor forma de ajudar é oferecer exemplos e vamos lá, vamos continuar. Eu vou olhar um pouquinho para baixo, que eu tenho todas as perguntas aqui. Uma pergunta muito comum, olha que interessante. A pessoa já recebeu, muitos divulgam, né? Minha última sessão de quimioterapia, minha última sessão de radioterapia, nossa, que ótimo, esse é um momento de alegria, de felicidade. E em seguida a pessoa fala, preciso continuar me alimentando adequadamente? Como é que vai ser minha alimentação pós esse período da quimioterapia, da radioterapia ou da cirurgia? Vamos supor que o médico oncologista falou, você não tem mais câncer, você, vida que segue, continua a sua vida, continua trabalhando, continua produzindo, e você vai continuar. E as pessoas ficam com dúvida ainda, mas minha alimentação, como é que vai ser minha alimentação? Eu vou fazer uma comparação, para ser mais didático, entre a obesidade e o câncer. Lembrando que é extremamente mais delicado cuidar do câncer do que da obesidade. Mas a obesidade é uma doença séria, uma doença grave, e quando a pessoa está obesa e ela faz um tratamento nutricional, ela faz um acompanhamento nutricional para reduzir o peso, ela perdeu o peso. Faz de conta que ela tinha 150 quilos, hoje ela está pesando 80 quilos. Está com peso adequado, está fazendo atividade física, não usa nenhum medicamento para fazer o controle do peso, usou alimentação para reduzir o peso. Se essa pessoa que saiu de 150 quilos para 80 quilos, ela voltar a ter uma alimentação que ela tinha antes, essa obesidade vai voltar? Com certeza. Sem dúvida alguma, a obesidade vai voltar se ela voltar a ter os mesmos hábitos. Aí eu passo a mesma situação para o câncer. Se uma pessoa com câncer, que de forma geral a população mundial se alimenta muito mal, de forma geral alimenta muito mal, são raras as pessoas que têm uma alimentação excelente, não estou falando de alimentação boa, estou falando de alimentação excelente, essa pessoa que mudou a alimentação dela, seguiu a conduta de um nutricionista com experiência em câncer, cuidou da alimentação, cuidou de fazer uma atividade física, ajudou a não ter crenças limitantes, ter uma mente livre, uma mente aberta para buscar coisas novas. Você acredita que seria seguro uma pessoa que se curou do câncer voltar à vida que ela tinha antes em relação às crenças limitantes, em relação a não fazer atividade física, em relação à alimentação que ela tinha? Não. De forma alguma ela poderia ter essa relação novamente. Então, a sugestão é as pessoas que foram consideradas curadas do câncer, que elas têm uma alimentação excelente. E aquela alimentação que ela recebia durante o câncer, tirando as restrições específicas, ela pode e deve ser continuada. Então, eu valorizo que você que teve câncer, familiar que teve câncer, deve manter essa alimentação no nível de excelência,
porque a alimentação tem uma relação muito forte com a formação do câncer. Isso não é comprovado pelo Alexandre, é comprovado por pesquisas de alta qualidade. Então, a minha sugestão é que você que foi curado do câncer, que graças a Deus, que bênção, que você mantenha uma nutrição excelente, exatamente para que você possa proteger suas células de novas formações de câncer. Então esse ponto é fundamental, tá bom? Vamos continuar, se vocês quiserem perguntar aqui, fique à vontade, mais um mito sendo derrubado, né? Isso acho que é importante. Olha que interessante, isso que eu vou falar vai envolver tanto a parte nutricional quanto a parte médica. E tem muita gente criando malabarismo para melhorar isso. Você já ouviu falar da palavra plaqueta? Plaquetas são estruturas celulares que você tem no sangue que ajudam na cicatrização. Então, no momento que você tem um corte, forma uma estrutura cicatricial, né, a ferida, e quem ajuda nessa formação é a plaqueta. Eu vi que tem outra pergunta da Ângela. Ângela, eu vou responder para você, tá bom? Pode deixar, eu respondo. É uma pergunta recorrente, importante da Ângela, mas eu vou responder sim. Mas a plaqueta é uma estrutura celular que está no seu sangue e quando você toma tamoxifeno ou você toma outras drogas quimioterápicas, o efeito colateral dessa droga é fazer a imunidade cair e fazer a plaqueta cair. Quando eu falo da plaqueta caindo, isso pode ser um perigo, porque esse paciente ele pode ter uma ferida, uma hemorragia interna e isso agravar a saúde dele, ele precisar de bolsas de sangue. Mas, de maneira geral, os níveis que caem essa plaqueta estão dentro do suportável para o olhar médico. Então, o médico vai avaliando você, vai verificando, ele verifica o nível de plaqueta e mesmo que você tenha uma nutrição perfeita, não é nutrição boa, não é nutrição excelente, é nutrição perfeita, essa plaqueta ela não vai voltar ao nível normal enquanto essa droga estiver sendo aplicada. Algumas pessoas falam de suco de laranja, de beterraba, de gengibre, de glutamina, de cúrcuma. Esses alimentos não têm comprovação científica para aumentar a plaqueta. Infelizmente, até gostaria que houvesse estudos nesse sentido. Então, o que é fundamental? Manter a nutrição excelente e, juntamente com isso, o médico vai acompanhar se vai ser necessário ele repor plaqueta em você ou não. O que não pode é descuidar da alimentação, porque essa plaqueta que está baixa, ela pode piorar junto com outros marcadores biológicos, em especial a hemoglobina, a imunidade e assim por diante. Então, a nutrição excelente vai ajudar a melhorar a hemoglobina, vai ajudar a melhorar a imunidade e vai permitir com que você passe por essa prova de resistência chamada quimioterapia ou rádio com excelência, com melhor força. É a mesma coisa que você se programar a fazer uma prova de maratona, por exemplo, a São Silvestre, e você ter uma alimentação ruim. O ano inteiro você não faz atividade física e tem alimentação ruim. Qual que é a chance de você ganhar essa prova? Zero. Não tem como. Nenhum corredor da São Silvestre ganhou ficando um ano parado e sem se alimentar bem. Nenhum. Então, a chance de alguém hoje entrar num ciclo de quimioterapia com alimentação ruim e sem ter um preparo para que isso possa ser com excelência é muito pequena. Não vou nem falar que é zero para não tirar a esperança. Mas a pessoa precisa ter essa nutrição com excelência para conquistar esse feito, né? Isso é muito bacana. E aí sobre a carne bovina, isso é muito importante. Se a gente fala de carne bovina, a gente vai falar de um alimento de excelente qualidade, ele vai fornecer aminoácidos essenciais, vai fornecer ferro em relação à hemoglobina, e esse paciente vai prevenir anemia, ele vai ajudar a fortalecer o sistema imune, e os estudos não mostram que carne está associada a câncer. Esse é o mais importante. Não existe ensaio clínico randomizado demonstrando que quem come carne bovina vai ter câncer. Eu sempre falo, quando você estiver seguindo algo científico, busque sempre o que existe melhor dentro da ciência. A Ferrari da ciência, a Lamborghini da ciência, os foguetes espaciais da ciência se chamam
ensaios clínicos randomizados. Esses realmente mostram se aquela conduta de comer um alimento ou não, ou de usar uma droga ou não, ou de usar uma vacina A ou B, ele é melhor ou pior. Então, nesses estudos, não existe evidência de que carne bovina, carne suína, carne ovina, carne de frango, elas possam causar câncer. Então, em relação a essa relação, fique tranquilo, a gente não teria essa preocupação. Mais um mito derrubado, vamos continuando aqui. Tem uma pergunta, duas perguntas que estão bem relacionadas, que é sobre o câncer de pâncreas, né? Então, o que eu vou comentar do câncer de pâncreas? Eu tive câncer de pâncreas com metástase no fígado. A pergunta até tem relação com isso. E olha que interessante. Vamos pensar em situações comuns. A pessoa falou que fez a cirurgia do pâncreas com metástase no fígado, também fez radioterapia, sente muitos enjoos, ela sente e tem muita diarreia, né? Então vamos imaginar. Quando a pessoa faz quimio e radioterapia, é comum o enjoo, é normal por conta do efeito dessas drogas sobre células saudáveis. Então essas drogas, elas atuam também sobre o estômago e a pessoa fica mais sensível, ela fica com o estômago mais vulnerável a você comer um alimento e vomitar. Então a sugestão nesse período que está fazendo quimio e radioterapia é evitar alimentos gordurosos, até mesmo leite para algumas pessoas nesse período não cai muito bem, mas se a gente fala de alimentos como a carne é um alimento de excelente qualidade, pode preferir uma carne mais magra, miolo do acém, colchão mole, colchão duro, miolo do patinho, todos eles vão fornecer proteína em alta qualidade e vão facilitar a relação desse alimento com o seu estômago, porque ele não vai permitir que você vomite, que você tenha enjoo, né? Então a gordura pode atrapalhar nesse sentido. O arroz pode ser consumido, batata, cará, inhame, o próprio feijão, mas isso muda de pessoa para pessoa, é muito individual. E outro ponto que é importante, vai consuma refeições menores, mastigue devagar, tudo isso pode acelerar o enjoo, pode fazer com que você vomite mais rápido. E tem um ponto que é médico, aí acho que é importante você conversar com o seu oncologista. Existe uma enzima que o médico pode prescrever para você chamada CREON. O CREON é uma enzima que ela substitui as enzimas do pâncreas, dentre elas a lipase, que é uma enzima responsável pela digestão da gordura. Como o pâncreas é responsável pela digestão da gordura, se você tem o hábito de consumir esse CREON com prescrição médica, não estou fazendo automedicação aqui, ela pode colaborar para essa sensação de enjoo, principalmente nas pessoas que têm muita diarreia. Tem pacientes que chegam a ter mais de 3 episódios, 4, 5, 6 episódios de diarreia no dia. Isso é muito ruim, desidrata essa pessoa, ela precisa beber bastante líquido para evitar essa desidratação. E essa enzima tem colaborado com isso. Se mesmo seguindo uma alimentação adequada, se mesmo você consumindo o CREON, isso continua, você tem que traçar isso para o médico, você tem que conversar com ele, exatamente porque a diarreia não é algo suportável ou aceitável, principalmente para quem está doente, tá bom? Então, fica atento a isso, fica alerta em relação à mastigação, faça a sua parte, mastigar devagar, evitar alimentos que estão, de forma geral, gordurosos, lácteos, podem acelerar essa diarreia e é possível você reverter. Em relação à dor, aí a gente traz de novo o olhar médico. O médico ele tem uma mão especial para prescrever medicamentos que bloqueiem a dor ou reduzam a dor. Então é muito importante que você verbalize isso para ele e fale: doutor, estou sentindo muita dor, não estou aguentando. Ele vai prescrever para você, já existem milhares de medicamentos com sucesso no tratamento da dor do paciente e é importante que você verbalize isso para ele, que você converse com ele. Tem mais pessoas chegando aqui, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. E se quiserem fazer alguma pergunta para mim, fiquem à vontade, viu? Hoje a gente está na live
de mitos e verdades sobre o câncer. Estamos desmistificando alguns mitos que as pessoas têm em relação à alimentação e câncer. E o seu olhar aqui é muito importante, a sua posição, a sua dúvida, a sua dor é muito importante. Qual que é a outra dor, qual que é a outra dúvida que as pessoas têm em relação a câncer? Qual que é um mito que é muito presente? Eu estou olhando um pouquinho para baixo para que eu possa responder essas perguntas, e a pergunta que não quero calar, né, que as pessoas sempre fazem é em relação a verduras durante a quimioterapia, em relação a frutas de casca fina durante a quimioterapia. Você, mesmo com imunidade baixa, você pode consumir verdura, você pode consumir fruta, se você fizer uma higienização adequada desses alimentos. Vou repetir. Se você está fazendo quimioterapia, radioterapia e você tem imunidade baixa, você pode consumir frutas, verduras, legumes, pensando até em frutas com casca fina ou verduras, e no caso eu estou falando das folhosas, alface, chicória, almeirão, rúcula, porque esses alimentos são positivos para a saúde e, se higienizados adequadamente, eles não vão trazer risco para você. Então, você deve estar se perguntando, poxa, Alexandre, então o que é higienização adequada? Eu trouxe até uma amiga para nos ajudar nessa explicação que eu vou fazer, que é a colher de sopa. Eu trouxe aqui a colher de sopa, estava procurando, estava com medo de não estar aqui perto de mim. Aqui é a colher de sopa, e o que a colher de sopa tem a ver com a higienização de frutas, verduras e legumes? Essa aqui é a colher de sopa, ela é a maior que a gente tem para fazer as refeições. Tem a colher de arroz, né? Ou a colher de servir, que é bem maior, não é essa. Você pega uma colher de sopa, você pega hipoclorito de sódio, que é vendido em hortifrutis, né? Aquela bisnaguinha. Segue a quantidade que eles estão recomendando ali na bisnaguinha, tantos gotinhas para tantos litros de água. Siga aquela orientação, ou faça como eu faço aqui em casa, que é comprar uma água sanitária, né, que esteja escrito é permitido o uso na higienização de fruta, verdura e legume. Tem que estar escrito isso, é permitido a higienização de verduras, legumes e frutas. Se estiver escrito, você pega uma colher de sopa dessa água sanitária e misture em 1 litro de água. Então, no momento em que você faz a diluição dessa colher de sopa em 1 litro de água, você vai pegar fruta, verdura e legume, imergir dentro dessa água, ela tem que estar submersa, todos esses alimentos, esperar de 15 a 20 minutos para que o hipoclorito mate todas as bactérias que estejam em volta, todos os ovos de parasitas e parasitas. E a partir disso, você joga fora a água, que está com água sanitária, pega uma nova água, pode ser da própria empresa de saneamento da sua cidade, não tem problema, pega essa água de saneamento, indiretamente você coloca para lavar de novo essa verdura, para tirar o cloro que ficou ali dentro, e pronto, essa fruta, verdura e legumes estão prontos para ser consumidos, mesmo que você esteja fazendo quimioterapia, radioterapia, ou você vá fazer alguma cirurgia. Não tem problema se você fizer a higienização adequada. Sempre lembrando de higienizar bem a mão, lavar a mão de forma correta, lavar a bancada onde você vai colocar essas frutas, verduras e legumes, e a partir disso você tem a liberdade de consumir esse alimento. Existem muitas pessoas que contraindicam o consumo de fruta, verdura e legume nesse período, porque infelizmente a população brasileira, não vou falar da população com câncer, não segue uma orientação adequada. Não tem uma conduta, uma higiene adequada em relação a esses alimentos. Se você não faz higiene adequada, mesmo não tendo câncer, isso é risco de intoxicação alimentar, que indiretamente pode causar a intoxicação alimentar associada às bactérias, né? A gente vai focar nessa questão. Você precisa matar essas bactérias com o cloro. Se você não mata, você pode ter diarreia, você pode ter vômito, e isso nenhum paciente com câncer deseja. O que ele mais quer nesse momento é que ele tenha saúde, que ele tenha bem-estar e não tenha nada que possa prejudicar ele cada vez mais.
Então esse ponto ele é fundamental para que você tenha liberdade de consumir novos alimentos. Lembrando que fruta, verdura e legume vão colaborar para fornecer minerais e vitaminas para o seu corpo, vão ajudar no trânsito intestinal, vão fornecer substâncias que podem colaborar com a imunidade e um intestino funcionando bem. Durante o tratamento do câncer, a resposta do seu corpo para sair desse momento difícil, dessa prova difícil de resistência, é melhor. Se a pessoa tem intestino preso, prejudica o tratamento com câncer. Se ele tem diarreia, prejudica o tratamento com câncer. O que a gente precisa é de um bom funcionamento intestinal, de um bom equilíbrio nesse período em que você está fazendo o tratamento, tá bom? Então, mais um mito sendo derrubado em relação ao câncer e alimentação. Existem perguntas recorrentes, perguntas sempre muito boas, mas essas perguntas são muito recorrentes. Se pode uma coisa, se não pode outra, se faz mal ou não. E olha que interessante aqui, ó. Tem mais uma colocação, deixa eu ver aqui. A Pamela, ou foi a Ângela? Acho que foi a Ângela. Ângela, eu tive uma semana de diarreia e cheguei à conclusão que era da higiene das frutas, pera e maçã. Usava que boa, não uso mais. Estou usando vinagre de álcool. Olha que interessante, Ângela, que você está comentando. Tem que verificar se a quantidade se a quiboa, em especial, ela tem essa liberdade de fazer higienização de fruta, verdura e legume. Porque nem toda água sanitária tem essa permissão. Eu não sei se a quiboa tem. Então eu não posso falar da quiboa nesse sentido. O segundo ponto é fazer essa diluição correta. Porque se a gente usa o vinagre ele só solta ovos de parasita. O vinagre sozinho não tem poder de matar a bactéria. Olha que bacana o seu comentário, a sua foto. Pode ser vinagre de arroz, pode ser vinagre de uva, pode ser vinagre de álcool, pode ser vinagre de maçã. Nenhum deles tem poder de matar a bactéria que vai causar intoxicação. O vinagre, ele não tem esse poder, esse efeito. Então, não seria a melhor recomendação para a higienização o uso do vinagre. E aí precisa entender, se você parou de ter essa questão, às vezes só de você pegar a fruta e lavar, que é um primeiro passo, você chega a tirar 90% da chance de intoxicação. Só de uma boa lavagem de fruta, verdura e legume, mesmo que não use vinagre ou mesmo que não use o hipoclorito de sódio, né, ou água sanitária, como eu estava comentando. Então isso é bem importante ficar atento. E a diarreia, ela tem 1 milhão de motivos, não especificamente intoxicação alimentar. É importante que a gente tenha sempre esse pensamento, porque a gente acredita, estou com diarreia, foi intoxicação. Não necessariamente, tem vários motivos para uma pessoa ter diarreia, para uma pessoa ter prisão de ventre, para uma pessoa ter dor de cabeça. São vários motivos, não necessariamente a questão da intoxicação. Mas obrigado por ter compartilhado aqui conosco a sua experiência, viu? Isso é muito importante para a gente. Olha aqui, e outra coisa bacana, se a gente fala de pera e maçã, são frutas que ajudam a prender o intestino. Talvez tivesse outra situação que estivesse soltando o seu intestino, que a gente não está enxergando, e a pera e a maçã e goiaba costumam prender. Tanto que quando o paciente está com diarreia, a gente faz essa sugestão para que a pessoa consuma pera, maçã e goiaba. E quando ela está com o intestino preso, a gente faz o oposto. A gente pede para evitar esses alimentos. Não é proibido, mas a gente faz a sugestão para que possa evitá-los, exatamente para não piorar a saúde da pessoa, para não piorar o quadro que ela está apresentando. Então, era isso que eu gostaria de apresentar hoje para vocês. Sempre eu quero trazer assuntos que sejam do interesse seu em relação ao câncer. Então, se você está pensando, poxa, Alexander, você não falou ainda desse assunto. Então, escreve um direct para mim, ou escreve um comentário, ou manda essa pergunta pelo Story. Eu sempre deixo essa oportunidade no Story. Faça a sua sugestão de algum tema de live, é muito importante isso para mim,
porque eu tenho uma ideia do que as pessoas me trazem de dúvidas sobre o câncer, mas só você sabe aquilo que te incomoda hoje, que te atrapalha hoje, e isso vai ser fundamental para que a gente possa trazer um caminho de solução, de aumentar a chance de cura do câncer, que é o meu principal objetivo de estar nas redes sociais. Eu quero partir de uma alimentação anti-câncer, de uma nutrição anti-câncer, aumentar suas chances de cura, tá bom? Então, eu me despeço aqui no Facebook, um grande abraço a todos e me despeço também de vocês pelo Instagram. Tenham uma excelente semana.